Muito bem, boa noite, irmãos. Eu espero que todos estejam gozando de plena paz do Senhor. Dá uma breve introdução e apresentação da nossa família. Está aqui na foto, né, de azul, a mim, Isaías. Na- Atrás de mim é nossa segunda filha, a Harriet. No meu colo está a nossa quarta filha, a Kendra. E de azul também é minha esposa Raquel. Atrás dela, a nossa filha mais velha, Ranina. E no colo da Raquel, a nossa terceira filha, a Elsa. Nós estamos em Rondônia, aqui no Brasil, no norte, aqui em Vilhena, a cidade chama Vilhena. E nós estamos no que é chamado aqui no início, na entrada da Amazônia Legal. Então o estado é Rondônia, mas já é legalmente floresta amazônica aqui. Uma rápida introdução então sobre nós. A minha esposa, ela é terceira geração de missionários. Os avós dela são missionários, foram missionários na missão Wycliffe, de tradução da Bíblia. Meus sogros, missionários aqui no Brasil, implantando a Igreja Batista Fundamental em Brasília, Taguatinga. E agora ela, né, comigo aqui em Rondônia. Meu pai foi, então, mostrando aqui, eu nasci, graças a Deus, no lar cristão. Eu sou ali com 2 anos, né? Meu irmão Davi, do meio, e a Esther. Minha mãe Elza, meu pai Olair. Então, quando eu tinha 2 anos de idade, meu pai foi ser missionário entre os índios Yanomamis, nossa família foi para lá. E quando eu tinha 7 anos de idade, foi quando eu voltei da tribo e eu não sabia falar uma palavra em português, eu só falava Yanomami. Aos 18 anos foi quando eu conheci a Raquel e começamos nossa preparação para o campo. Fizemos Instituto Bíblico, eu fiz aqui aí em Ribeirão Preto e ela fez nos Estados Unidos. Após então concluirmos o curso bíblico, nós casamos e fizemos um curso na área da enfermagem e também de linguística para podermos trabalhar com povos de trabalho transcultural. Nós então fomos para o Amazonas, eu fui contratado por uma ONG para prestar serviços na área da saúde, mas nós nunca conseguimos morar como família no território indígena. Apenas eu que consegui, eu morava por períodos de 60 dias no território indígena e voltava para casa por um período de 15, 20 dias. E nós tínhamos a informação ou a ideia de que se a comunidade indígena fizesse um pedido, um documento solicitando que nós morássemos como família na comunidade, então nós poderíamos ir como família. Mas isso, 3 comunidades fizeram esse documento, mas nunca conseguimos autorização. E isso falando no norte do Amazonas, já ali na divisa entre a Colômbia, o Peru, naquela região. Então nós oramos e sentimos paz de, em vez de trabalharmos no norte do estado do Amazonas, nós vimos que seria melhor virmos para o sul do estado do Amazonas, onde então nós iniciamos estudos bíblicos lá em casa mesmo, onde a nossa sala servia a sala de aula para as crianças. A frente da nossa varanda servia de sala de aula para os pré-adolescentes e a nossa garagem, o local dos cultos. Então ali as pessoas se juntavam, reuniam e nós realizávamos os cultos ali. Então, para os irmãos terem a noção, né? Então à esquerda, os pré-adolescentes, bem no meio ali, a janela ali azul era a nossa sala e
direita os cultos. Foi ali que foram salvos e batizados o Márcio, Daniela, Fabiana, a Rosa, e também se converteram o Josiel e nossas duas filhas mais velhas, a Hanine Edith e a Rachel Harry. Foi então que nós compramos um terreno, na verdade 2 terrenos, né? Aqui de onde eu estou tirando a foto já é o terreno do fundo, ali na frente onde é o salão da igreja. Nós então começamos a construir, nós mesmos, com a ajuda de alguns irmãos também. E ali foi então o primeiro evento, esse foi o primeiro evento que nós fizemos no que seria então, viria a ser o salão da igreja. Então os irmãos se reuniram ali, trabalhando na limpeza para celebrar o primeiro culto. Então, quando nós realizamos o culto, tem sido uma alegria para a gente. Nossas programações com as senhoras, com as crianças, com os homens. E depois de 4 anos, esse aí de branco, é nosso primeiro contato, Eulídio. Nós tivemos a oportunidade, o privilégio de poder conduzi-lo a Cristo, mas depois de 4 anos de frequência ao cultos, ele se entregou a Cristo, foi batizado e ele tem crescido grandemente no Senhor dia após dia. E hoje estamos mais ou menos aqui. Isso foi, na verdade, antes da pandemia. Nós tínhamos uma frequência de aproximadamente 40 pessoas, mas eu estou super feliz que ontem, domingo, aliás, esse domingo que passou, nós tivemos 36 pessoas, né? Tava voltando a encher o salão da igreja, estamos bem animados. E a particularidade do nosso trabalho aqui também é que nós temos várias comunidades indígenas aqui na nossa região. Algumas só é possível chegar de barco, outras é possível apenas com caminhonete, algum veículo assim traçado. Aí para os irmãos terem uma ideia, essa comunidade aqui fica a cerca de 4 horas da nossa casa. Outras é possível chegar de moto, cada uma com sua característica. Algumas, a comunidade tudo se reúne, vive no mesmo local, outros vivem em casas separadas. Então nós estamos orando para ver qual dessas comunidades Deus vai permitir que nós trabalhemos. Também tem São Felipe, a 3h30 daqui, onde uma igreja está sem pastor. Nós tentamos dar uma assistência para eles também. E a 2h30 tem um Instituto Bíblico Indígena aqui na nossa região, que nós oramos e queremos ajudá-los de alguma maneira também. O outro detalhe, quando nós iniciamos nosso ministério éramos apenas Raquel e eu, e hoje a família cresceu um pouquinho e está crescendo ainda mais. Segundo a boa vontade do Senhor, Dona Raquel está grávida, a 5ª gestação, e desta vez é um menino. Nós agradecemos, estamos muito felizes pelo que o Senhor está providenciando para nós. Opa! Irmãos, eu queria compartilhar com vocês uma passagem, na verdade 3 passagens que têm me incomodado bastante esses dias com respeito ao evangelismo, ao ganhar almas, a missões. Eu entendo, eu acredito que sobre a responsabilidade que cai sobre nós de evangelizar o mundo, eu creio que todos entendem isso. É um ponto, vamos dizer assim, um ponto passivo. Todos compreendem, todos sabem disso.
mas eu quero chamar a atenção, talvez, vamos dizer assim, da gravidade que cai sobre nós, que está sobre nós, sobre a responsabilidade. Atos 1:8 é bem claro em dizer que nós devemos ser testemunhas, nós devemos evangelizar, levar a palavra de Deus simultaneamente em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra, de uma maneira simultânea. Para nossa época agora, eu acredito que a melhor ferramenta, o melhor modo que nós podemos fazer isso é através do programa de promessa de fé, onde nós mensalmente, através de oração, através de direcionamento de Deus, nós nos comprometemos mensalmente para separar um pouco daquilo que nós recebemos para enviar para missões, para um missionário ir onde Deus está direcionando ele para ir, para anunciar o evangelho, para ganhar almas, para ser testemunhas nas Judeias, nas Samarias, nos confins da terra, da vida. Mas eu quero chamar a atenção, fazer uma conexão de 3 passagens bíblicas que talvez eu gostaria que vocês prestassem atenção e aplicassem essas passagens para a vida de vocês. A primeira passagem em Mateus capítulo 18, Mateus, o Evangelho segundo Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 27, diz que um senhor da terra, né, ele foi cobrar as dívidas daqueles que lhe deviam. E o versículo 27 diz que, começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Certa vez eu fiz uma conta, claro, aproximada, e era algo em torno de 340 toneladas, não sei se de ouro, de prata, mas ele devia 10.000 talentos. A ideia não é necessariamente especificamente quanto que seria em reais, em dólares, mas é que o detalhe é que era impagável. Aquele senhor tinha alguém que lhe devia uma dívida impagável. E aquela pessoa, então, o devedor rogou, implorou, e aquele senhor teve compaixão e perdoou a dívida. Então, aquela pessoa que foi perdoada, ela foi o seu caminho, e saindo ele, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, ou seja, alguém que também não era patrão, era alguém que era servo como ele, que lhe devia 100 dinheiros, algo aproximadamente um pouco mais de 3 meses de diária, né? 100 dinheiros, 100 diárias lhe devia. Então seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. E ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida.
Então, uma história triste, né? Poxa, de ingratidão. Ele tinha uma dívida impagável e foi perdoado. Agora, alguém que lhe devia algo, ou melhor dizendo, alguém que se encontrava numa situação semelhante à dele de outrora, mas que ele não estendeu para o outro a mesma graça, a mesma compaixão que fora lhe entregue anteriormente. Então, muito desagradável, né? Para não dizer terrível, alguém ser perdoado de algo impagável e não ter a compaixão, a misericórdia de estender essa mesma graça, essa mesma misericórdia a outros. A segunda passagem, o segundo texto, é o livro de Jonas, do profeta Jonas, o final do capítulo. Enquanto os irmãos abrem suas Bíblias lá em Jonas, né, explicando o contexto, né, nós lembramos da história de Jonas. Deus mandou ele para Nínive, ele não queria ir e tal, ele não tinha amor, ele não tinha compaixão pelo povo de Nínive. Apesar de depois, em obediência para com Deus, né, ou Deus praticamente o obrigou, né, a obedecer. Mas após ele pregar, anunciar o evangelho, né, o pessoal se converteu. Mas nesse contexto, nesse interim, Jonas ele vai para um morro, né, um monte, e fica de longe observando a cidade de Nínive, Deus a destruir. E, lógico, contando com não arrependimento. Mas o local onde ele estava, o sol lhe machucava, né? Era desagradável o local, e Deus permitiu que uma aboboreira crescesse e as folhas da aboboreira cobriram a Jonas, e ele ficou muito feliz, né? Aquilo ali lhe trouxe um prazer muito grande. Porém, veio um bicho e comeu, feriu a aboboreira morreu. E o sol, quando bateu na cabeça de Jonas, né? Aparentemente ele teve uma insolação e ele desmaiou. Nesse desmaio, ele ficou muito aborrecido. Então Jonas capítulo 4, a partir do versículo 8, né? A gente só vai repetir um detalhezinho que eu já falei, mas versículo 8, Jonas 4, 8. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: fazes bem que assim te ires por causa da aboboreira? E ele disse: faço bem que me revolte até a morte. E disse o Senhor: tiveste tu compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Olha que situação terrível. E um detalhe, então, uma aplicação, e aqui que eu quero
trazer então essa aplicação para nós. Lembrando da primeira passagem que nós falamos de Mateus 18, tinha alguém que tinha uma dívida impagável e foi perdoado. Você tinha uma dívida impagável? A palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos. Em algumas versões antigas diz e carecem, né? Impedidos estão de receber a glória de Deus. Impagável. Eu e você, nós fomos perdoados de uma dívida impagável. Não tínhamos como pagar, mas graças a Deus, que Deus provou o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, todo aquele que se arrepende dos seus pecados, pede perdão para Deus, ele perdoa toda a dívida, ainda que impagável. Então, nós fomos perdoados. Voltando aqui para Jonas, houve uma boboreira que lhe causava conforto. Eu acredito que a boboreira pode ser aplicado ou comparado para nós dos confortos que nós gozamos, genuinamente gozamos. Nós trabalhamos, você tem o seu emprego, você faz as suas economias, se você paga aluguel, né? Você que paga aluguel dali, mas que Deus que providencia para você o ar para você respirar, a comida que chega para te alimentar. Você, tudo bem, você vai lá e compra com o seu dinheiro, com o seu crédito, mas na verdade é Deus que providenciou os meios para que aquele alimento fosse produzido. Hoje eu plantei uma horta aqui em casa e olha, eu vou falar para vocês, dá trabalho, dá uma satisfação, mas dá trabalho produzir comida. E se não é Deus que manda a chuva, tudo, como enumerar tudo que é necessário para que a comida chegue até você? Ou seja, a Deus nos dá, Deus providencia a boboreira para nos dar conforto. Mas eu te pergunto, será que é certo? Vamos colocar Deus perguntando isso para você. É certo você se preocupar, depositar maior amor, você colocar maior afinco, dispensar toda a tua energia, pensamento em uma melhor aboboreira, em uma aboboreira mais estável? De novo, a Bíblia diz que é justo, não é vaidade você gozar do fruto do seu trabalho, porque é isso que Deus te deu. A Eclesiastes fala isso, é isso que Deus te deu nessa vida vã. Não é pecado gozar do fruto do seu trabalho. Mas, novamente, Deus que lhe deu essa condição, Deus que, vamos colocar dessa maneira, lhe favoreceu assim. Agora, a exemplo de Jonas, pensando sobre os ninivitas, a mesma coisa da referência que Jesus fez lá em Mateus 18.
Você foi perdoado. Agora, há pessoas que estão na mesma situação que você estava, com uma dívida impagável. Pessoas que vão morrer, estão morrendo, indo para o inferno, porque tem uma dívida impagável diante de Deus. Nós fomos perdoados. A nossa dívida impagável foi perdoada. Mas o nosso próximo, talvez o nosso próximo que mora aí na tua Jerusalém, talvez o teu próximo que mora aí na tua Judéia, aí no estado de São Paulo, talvez na Samaria, aí nos estados ao redor, mas talvez o teu próximo está nos confins da terra, em outro país distante. É justo que nós não estendamos a eles a mesma possibilidade de perdão da dívida? Quantas pessoas estão morrendo e indo para o inferno? Literalmente, seguramente podemos falar que bilhões de pessoas estão morrendo e estão morrendo com uma dívida impagável, que é ir para o inferno. E dívida impagável por causa dos seus pecados. Sim, em Eclesiastes diz, Ezequiel capítulo 3 fala sobre o ímpio que está morrendo e vai perecer por causa da sua impiedade. Mas Deus nos coloca, a você e a mim, por atalaias, por aqueles que vão avisar ao ímpio acerca do seu mau caminho, para converter o seu mau caminho. E se nós não avisarmos o ímpio acerca do seu mau caminho, o ímpio vai perecer na sua iniquidade, mas o sangue dele vai ser requerido nas nossas mãos. Eu acredito que isso é algo muito sério. Eu não acredito que é uma opção de eu não sinto paz, ou sei lá que desculpa possa se dar. É desculpa esfarrapada. A Bíblia nos coloca a obrigatoriedade, a seriedade de nos comprometermos em levar o Evangelho para aqueles que não têm. Porque nós fomos perdoados. Deus nos concedeu o perdão de algo impagável. Devemos estender essa mesma oportunidade de ter a dívida impagável ser paga, né? Trazer as boas novas. Olha, eu tenho uma boa notícia. A tua dívida impagável, é possível ter o perdão. Ela foi paga na cruz. E conduzir. Agora, não para a boboreira. Não é justo, não é certo nos aborrecermos, nos preocuparmos com as nossas aboboreiras mais do que o devido. Novamente, né? Digno ao trabalhador do seu salário, aquilo que você tem através dos teus trabalhos, louvado seja Deus por isso. Mas não é certo que nós nos preocupemos, nos aborrecemos mais com as aboboreiras que Deus tem nos dado do que com as almas que estão perdidas e condenadas. Que nós possamos estar concisos da nossa responsabilidade e da justiça
da bondade, não vos esqueçais da caridade, do amor, porque nós fomos perdoados. Nossa dívida foi paga. Que nós possamos estender a mesma mensagem, a mesma oportunidade para os ninivitas dos nossos dias. Não nos aborrecermos com nossas aboboreiras, mas estendermos o perdão aos perdidos. Que Deus possa direcionar o seu coração, firmar os seus passos com o Senhor, para a honra e glória dele. Senhor Deus, a tua palavra foi pregada. Transforme, fortifica, mexa o nosso ser, nos fortaleça o nosso comprometimento contigo, para que nós possamos levar o teu evangelho para aqueles que ainda não o têm. Conceder, levar as boas novas para aqueles que estão ainda com a dívida impagável sobre suas costas, levar-lhes o evangelho, as boas novas. Foi pago na cruz do Calvário. Ó Deus, que nós não possamos, tira de nós o amor para com as nossas aboboreiras. Nos trazem conforto? Sim, maravilhoso, mas nós não trabalhamos nela, o Senhor que tem nos dado. Que a nossa atenção possa se voltar para as almas que estão perdidas, para aqueles muitos que não sabem nem qual caminho andar, se o da esquerda ou da direita, mas que nós possamos ajudá-las a fitar os olhos em Ti, para a Tua honra e glória. Nós clamamos agradecidos no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado, que Deus abençoe ricamente a sua vida e que possamos então lembrar, nos comprometer com o levar, o conceder o perdão aos perdidos. Deus abençoe. Saudades, orando para que Deus possa providenciar boa ocasião para nós irmos ter convosco. Deus abençoe.